a secularização assume formas distintas. Há vários anos, quando um líder cristão brasileiro foi indagado sobre a razão pela qual as pessoas não mais aceitam os conselhos da igreja, sobre temas como aborto, pena de morte, ecologia, eutanásia e outros assuntos, hoje a questão da clonagem, esse líder respondeu, abre aspas, não é que a igreja perdeu o poder de aconselhar as pessoas. Ela aconselha sim, mas as pessoas não mais aceitam esses conselhos, porque não aceita mais a transcendência. Elas praticamente não aceitam mais Deus, que é quem nos dá as normas a partir da própria criação. Deus fez o mundo com sabedoria, mas as pessoas deixaram de fazer essa leitura do mundo. O mundo, diz ele, é visto como uma razão matemática e não mais filosófica e muito menos teológica. Essa é a tendência do mundo de hoje, diz essa pessoa. De fato, meus amados irmãos, isso é uma denúncia de quão secular o Brasil está se tornando. A nação brasileira não vivenciou em primeira mão e nas mesmas proporções os impactos da renascença, da reforma, do nacionalismo. O Brasil vivenciou 300 anos de domínio católico romano, não vivenciou os impactos do iluminismo e da urbanização na mesma forma e na mesma proporção que aconteceu na Europa, mas experimentou os efeitos e foi formada e a partir desses impactos. Ou seja, eles fazem parte da nossa formação. Sim, há muito estamos vivendo um franco processo de mudança promovido pelo secularismo. As últimas pesquisas nos dão um exemplo disso. Preste bem atenção. Segundo o IBGE, o grupo religioso que mais cresceu proporcionalmente no Brasil não foi o pentecostalismo clássico, não foi o neopentecostalismo, não foi o espiritismo, não foi o xamanismo, mas sim o grupo daqueles que se declaram sem religião. Isso é dado estatístico. E a previsão é de que isso aumente cada vez mais. Eu me lembro, eu não sei se o Paul Freston está aqui, mas eu me lembro há vários anos, quando nós fizemos uma espécie de debate na EVB sobre algumas dessas temáticas, e o Paul Freston disse assim, vai chegar um dia em que a igreja vai parar de crescer. E, obviamente, houveram aqueles que ficaram bravos, que profetizaram contra, dizendo, está amarrado em nome de Jesus, etc. Mas a verdade é que ele estava certo. Matematicamente, historicamente, uma nação não se torna 100% cristã, porque se isso acontece, é um desastre. Em certo sentido. Veja o que aconteceu com os países da América Central, por exemplo, a Guatemala, e outros países que tiveram uma desproporção da presença evangélica protestante, e, sem exceção, elegeram seus políticos e presidentes, e estes roubaram tanto quanto os anteriores, que não eram protestantes. Bem, amados irmãos, o fato é que nós estamos vivendo uma realidade muito interessante e nós temos que acordar para ela. Acho que a igreja brasileira tem muita coisa bonita, admirável. Aliás, diga-se de passagem, essa foi uma das razões porque uma universidade liberal convida um professor evangelical para ir dar aula lá. Porque veio do Brasil, onde a igreja cresce. Porque, de alguma forma, existe um fenômeno nas universidades americanas, eu não sei quantas europeias, que estão mudando. Eles estão saindo do liberalismo e indo para aquilo que eles chamam de pós-liberalismo. Um pós-liberalismo que dialoga com a Bíblia, que dialoga com aqueles que ainda creem. Porque o que o secularismo liberal trouxe para as universidades cristãs é o não direito de dizer que existe uma verdade. Eu convivo diariamente com alunos de teologia
que estão convencidos de que não existe uma verdade, nem Jesus. Nós temos coisas boas, bonitas aqui, mas também temos coisas que nós estamos deixando vazar pelo vão dos dedos. Não estamos percebendo o nosso tempo, a mudança e de todas as coisas. Apesar de todo esse processo de secularização que experimentamos, é preciso que se saiba que há o que Lesslie Newbigin chama de o mito da sociedade secular. E aqui está a esperança para todos nós, enquanto povo cristão, enquanto povo de Deus, engajados na missão. Qual é o mito dessa sociedade secular? Basicamente, é esse, de que se dizia que a humanidade ia crescer de tal maneira na concepção, uma nova concepção da vida, que ela não precisaria mais de mecanismos religiosos para sobreviver. Que ela não mais precisaria de Deus em última análise. Acontece que esse mito já se revelou, já veio por terra. Por quê? Porque o que nós temos não é um mundo moderno, vivenciando um processo de digamos assim, desencanto com o divino. Não. Nós não estamos observando que os espaços para a providência e os milagres foram embora. Pelo contrário, o secularismo, na verdade, fez com que as pessoas buscassem ainda mais o transcendência, ainda mais aquilo que é sobrenatural. E esse assunto nos liga ao outro, que é a questão do misticismo. Ora, o reavivamento do misticismo no Brasil tem muito a ver com a frustração da experiência secular, da experiência do vazio, da experiência da falta de foco, da falta de centro, da ausência de um centro. Com o tempo, diziam os secularistas, as pessoas não mais precisariam e não mais procurariam qualquer espécie de religião, pois o místico, o transcendente, o divino, perderiam sua relevância enquanto base das necessidades humanas. Que grande engano, que grande mito. É aqui que mora o mito. Pois o tempo provou que os seres humanos continuam, sim, à procura do que é místico. No nosso caso, na mensagem que temos, as pessoas ainda estão à procura do que é sagrado, de reconciliação com Deus através de Cristo. Ou seja, a busca do sagrado não foi embora com a chegada do secularismo, e essa é a grande notícia para a missão da igreja. A secularização não conseguiu mudar o curso da procura por conhecer e experimentar o sobrenatural. Por isso, amados irmãos, nós precisamos entender algumas das importantes maneiras através das quais a sociedade mudou, de forma a impactar a nossa maneira de evangelizar. É crucial que saibamos que o mundo mudou dramaticamente e continua a mudar num passo cada vez maior. Nosso desafio é aprender a nos engajar evangelisticamente numa sociedade que é do que numa sociedade que achamos que possa ser. Deixa eu traduzir isso em outras palavras. A igreja tem uma ideia da sociedade, de algo que a sociedade não é. A igreja precisa entender melhor para poder descobrir o que é realmente o que está acontecendo com a sociedade. Nós precisamos daquela clássica ideia missiológica de sair das nossas quatro paredes. Nós precisamos redescobrir a natureza da igreja enquanto povo enviado para a missão. A gente, goste ou não, é também verdade que as pessoas entendem que seu anseio religioso mudou dramaticamente nas últimas 2 ou 3 décadas. E a igreja não tem sempre mantido o passo com essas mudanças. Quais são essas mudanças? Eu apontaria 7 mudanças principais, resumidamente. Primeiro, essa coisa de ser